Uma boa noite para todos vocês que nos assistem, uma boa noite para a comunidade do setor Pedro Ludovico. Para mim é uma honra estar com vocês aqui nesta noite e quero dizer que durante todos os domingos do mês de maio nós temos um encontro marcado a partir das 8 horas da noite. Eu quero convidar você a compartilhar o link do canal com os seus amigos, com os seus parentes, para que todos nós possamos aprender um pouco mais sobre esse livro fantástico de Daniel. E assim, eu quero, antes de começar o estudo dessa noite, fazer uma rápida oração com você, para que nós já possamos ir para o estudo dessa noite, ok? Querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui nessa noite, na Tua casa, apesar do distanciamento social, separados por uma questão geográfica, mas unidos pelo Teu Santo Espírito, nós estamos aqui para Te honrar. Que o Senhor nos conceda o Teu Santo Espírito, é o que eu Te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, o propósito dessa série de estudos é refletir no livro de Daniel sobre as lições espirituais que ele tem para nos passar, para nos dar. E, assim, a série ela tem como o tema geral Daniel, esperança que motiva a fidelidade, sabe? E, assim, eu quero te dizer agora algumas coisas importantes que você coloque na sua mente para que nós possamos dar sequência ao estudo dessa noite. Por exemplo, eu vou projetar na tela aqui por que eu acredito que é importante o estudo de Daniel. E você, de repente, aí pode pegar na sua canetinha, pode pegar o seu caderno, anotar essas importâncias para que depois você possa memorizar. Por exemplo, o livro de Daniel ele é muito importante por conta das informações históricas que contém nele. É importantíssimo isso. O livro de Daniel ele apresenta temas teológicos importantes, por exemplo, a absoluta soberania de Deus, como Deus ele guia providencialmente todas as coisas, o juízo cósmico escatológico das nações, que o Antigo Testamento em si, ele não trabalha essa temática, e no livro de Daniel você encontra referências fortes sobre isso, apresenta o grande conflito entre Cristo e Satanás, através das nações contra o povo de Deus, Babilônia contra Jerusalém, mostra também a identificação de um poder que é simbolizado pelo chifre pequeno, mostra o programa divino para a solução do pecado humano através do sacrifício de Jesus Cristo e mostra também a vitória final dos santos através da ressurreição. Queridos, olha, com certeza vale a pena você estar todas as noites aqui comigo para que junto nós possamos estudar esse livro fantástico. Hoje nós iremos abordar a temática esperança que motiva a fidelidade a Deus. Nesta noite é interessante você tomar aí anotações no seu caderninho para que você coloque aí do ladinho da sua Bíblia, você possa fazer anotações, ver como é interessante, como Deus ele agiu na história e como ele também pode agir nos nossos dias. E eu gostaria de, nesse momento, pedir que você pegue a sua Bíblia aí, para que junto nós possamos ler a palavra de Deus nessa noite. A minha Bíblia, na verdade, está aberta aqui no livro de Daniel, no capítulo 1. Hoje nós iremos tirar lições a respeito deste capítulo, lições espirituais que, na verdade, elas servem para o nosso momento, para esse momento que nós estamos vivendo na atualidade. Talvez você esteja aí com dificuldades, quem sabe, e nesse momento Deus ele está me usando para poder falar para você. Quem sabe, não? Então, eu quero te convidar para você abrir a tua Bíblia aí no capítulo 1 de Daniel e junto nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Veja, aqui diz o seguinte, versículo 1, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de Deus. Querido, só nesses dois versículos que nós acabamos de ler, nós temos muito conteúdo para estudar. E eu gostaria de dizer para você que isso aqui aconteceu no ano de 605. Quem era o rei na ocasião era Joaquim.
E eu quero fazer você voltar um pouco mais. E eu gostaria de projetar uma coisa interessante agora na tela. E eu queria usar essa temática aqui. Daniel, ele foi fiel a Deus mesmo não sendo responsável pelo exílio. Por quê? Se você lembrar, veja que Deus ele sempre teve uma aliança com o seu povo. Deus ele sempre guiou o seu povo. Deus ele sempre estabeleceu um pacto de fidelidade para com o seu povo. Isso mediante a obediência da lei de Deus. Agora veja, se você olha aqui nos versos e você consegue voltar um pouquinho antes na história bíblica, você vai ver no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 24, a partir do versículo 2, que esta profecia a respeito do exílio, ela já tinha sido profetizada antes mesmo de se cumprir, ou antes mesmo que pudesse acontecer. Agora eu quero te chamar a atenção aqui para um detalhe. Os versículos dizem que o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. E a partir de uma leitura mais profunda, você vai ver que é o próprio Senhor que entrega. É o próprio Senhor que dá nas mãos de Nabucodonosor toda Jerusalém. Esse Deus, ele nunca é pego de surpresa. Eu quero te dizer, querido amigo, que o exílio aconteceu por conta da desobediência do povo de Israel à aliança estabelecida com Deus. Eu quero te dizer, amigo, que todas as vezes que o povo de Deus, ele rompe a aliança estabelecida com Deus, sempre tem consequências grandes. Uma outra coisa que é interessante é você perceber que toda a obediência, toda a desobediência a Deus sempre traz mais consequências. E a decisão de ser fiel a Deus é um exercício diário, não uma decisão de um instante. Aqui, se você perceber, nesses dois versículos que nós acabamos de ler, um Deus que ele sempre está disposto a guiar o seu povo. Mas quando o seu povo não dá ouvido àquilo que ele tem para dizer, ele sempre irá sofrer consequências. E eu queria que você refletisse, quando eu e você estivermos passando pelos exílios da vida, nós podemos seguir o exemplo de Daniel e seus amigos e permanecer fiéis a Deus. Querido, aqui comigo, eu quero dizer para você o seguinte: isso aqui é muito importante para mim, essa reflexão nesse primeiro momento, porque o livro de Daniel ele está dizendo o seguinte, nesse primeiro momento, que talvez eu e você não sejamos responsáveis por tudo que está acontecendo nesse momento, na nossa vida e ao redor de nós. Nós estamos enfrentando uma crise tremenda. E eu e você talvez não sejamos o responsável direto por tudo que está acontecendo. Mas eu queria te dizer que a soberania de Deus é tão grande que Ele sabe de todas essas coisas. Um segundo ponto que eu gostaria de te chamar a atenção nessa noite é o seguinte: Daniel ele foi fiel a Deus nas oportunidades que ele teve no exílio. Todas as vezes que nós temos referências de Babilônia, sempre são apresentadas como sinal de oposição a Deus e a seu povo. Todas as vezes que aparece na Bíblia o nome de Babilônia, você vai ver que é uma oposição a Deus e ao seu povo. Mas eu quero te mostrar aqui, a partir dos versículos 3 e 4, algo interessante. Volte aqui comigo. Pegue a sua Bíblia e continue a leitura. Diz assim: Disse o Senhor a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciências, versado no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Sabe, querido, eu queria te dizer o seguinte: depois que Nabucodonosor ele faz o cerco a Jerusalém e destrói com toda a cidade e ele invade, ele tem que voltar para a Babilônia porque o seu pai, Nabopolassar, havia morrido e ele tinha que assumir agora o reino. E ele deixa imediatamente aquele local e dá essa instrução
para o chefe dos seus eunucos. Agora imagine, você, que esse momento agora muito triste acontece na vida de alguns jovens, tendo que se separar da sua família, tendo que viver longe agora, num local completamente isolado da sua família, numa outra realidade, em outras circunstâncias. E eu fico pensando agora como é o coração desses jovens e todos aqueles que foram levados nesse primeiro momento, porque Jerusalém não foi invadida uma só vez, ela foi invadida 3 vezes antes de ser destruída, uma no ano 605, outra no ano 597 e a outra no ano 586. Todas essas vezes foi um momento terrível na história do povo de Israel. Agora, esses jovens e todos que foram nessa primeira vez foram levados cativos, não para uma escravidão, mas eles foram levados para a Babilônia para servirem. E isso é algo interessante, sabe por quê? Eu vou projetar algo na tela agora que vai mostrar algo interessante para mim, para você e para o estudo dessa noite. Daniel, ele foi fiel a Deus nas oportunidades que teve no exílio. Por exemplo, esse segundo item, os caminhos da educação, foi os versos que nós acabamos de ler, com exceção do versículo 5, mostra que uma maneira que a Babilônia fez com que aqueles jovens pudessem mudar de vida ou de costumes, era justamente a questão da educação. Eles não forçaram eles a fazer coisas que eles não queriam. Na verdade, eles ofereceram, eles deram oportunidades de estudo para poder eles servirem no palácio. Agora, eu queria que você prestasse atenção nesse detalhe. Querido, todas as vezes que eu e você temos oportunidades nessa vida, nós temos que fazer da melhor forma possível, mas nunca esqueça de quem você é. Nunca esqueça do seu Deus. Daniel e seus amigos, eles não se esqueceram da sua pátria, eles não se esqueceram do seu Deus, eles foram fiéis. Uma outra coisa interessante é que eu e você precisamos cuidar com o nosso testemunho, porque talvez essa seja a única Bíblia que alguém poderá ler, que sou eu e que é você. Daniel e seus companheiros, eles foram uma Bíblia aberta, eles foram, na verdade, para aquela população, para aquele povo, para aquela nação, algo importante. Através da vida, do estilo de vida deles, eles puderam mostrar para aquela nação quem de fato era Deus, apesar de que muitos estudiosos dizem que Babilônia era uma nação polidemônica, era uma nação que tinha centenas de deuses. Agora, algo interessante para mim e para você é perceber que mesmo nessas circunstâncias eles foram fiéis. Queridos, uma fé não é forjada apenas num instante. Você acha que Daniel, ele decidiu firmemente ser fiel a Deus naquele instante? É lógico que não. Com certeza não. Isso aqui é algo importante para mim e para você, porque na verdade mostra que Deus, ele é soberano, mas que eu tenho que fazer a minha parte, assim como você também tem que fazer a sua. Por isso que é importante, todos os dias, eu e você, através das nossas orações, através do estudo da palavra, através do nosso testemunho pessoal, nós mostrarmos para as pessoas o Deus que nós adoramos. Agora, continuando, eu vou projetar na tela de novo para você. Veja, uma coisa que é interessante é que eu e você precisamos cumprir com os princípios para que Deus, ele cumpra com as suas promessas. Isso aqui não é barganha. Na verdade, todas as vezes que eu e você cumprimos com os princípios, nós estamos abrindo a oportunidade para que Deus, ele seja fiel também na nossa vida. E talvez você esteja se perguntando aí nesse momento, ou se passando por uma dificuldade, aonde é que eu tenho errado em relação aos princípios que Deus estabeleceu na nossa vida, ou na minha e na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, amigo. Talvez eu esteja falando para alguém que, assim, não gosta muito das leis que Deus criou, não gosta muito dos estatutos que Deus criou, mas eu queria te dizer uma coisa interessante. Os estatutos, as leis de Deus, elas servem como um muro de proteção. Todas as vezes que nós violamos esse muro, sempre algo acontece de ruim na nossa vida. Agora reflita, quando eu e você estivermos nos exílios dessa vida, nós podemos apresentar o Deus que nós adoramos através do nosso estilo de vida.
nós podemos, de fato, mostrar para as pessoas que nós servimos um Deus maravilhoso, um Deus grandioso. Sabe, amigo, eu quero te dizer, agora volte aqui comigo, eu quero te dizer uma coisa muito interessante. Essa semana, ela tem sido um diferencial, na vida de todos os brasileiros. Alguns estão voltando-se para Deus, outros, quem sabe, estão ouvindo mais o que a palavra de Deus está a dizer. As igrejas estão sendo abertas novamente, os cultos estão retornando, e eu queria te fazer um convite. Eu queria pedir a você que voltasse, porque quando nós nos reunimos na casa de Deus, quando nós cultuamos a Deus, juntos, em família, nós crescemos também. E aqui nesse momento, apesar de que a Bíblia não apresenta isso, mas com certeza a companhia de Daniel e os seus amigos foi muito importante para que eles pudessem passar por essas dificuldades juntos, passar por essa realidade juntos. Porque viver na Babilônia, com certeza, foi uma oportunidade que tiveram, mas com certeza não foi fácil. Viver longe de sua família, viver longe das pessoas que eles amavam. E eu quero te dizer que vale a pena nós prestarmos atenção em todos esses detalhes, porque o que segue depois é algo fantástico que eu e você precisamos entender. Por exemplo, leia a partir do versículo 5 comigo. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Agora, preste atenção no versículo 8, o que diz? Diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Queridos, eu quero que você preste atenção nesse detalhe aqui comigo. Sabe, nesse momento aqui, eu queria que você se imaginasse no lugar desses 3 jovens. Eu queria que você se colocasse no lugar deles, tanto de Daniel quanto dos seus 3 amigos. Perceba que eles foram colocados diante de uma situação de que eles teriam que aprender para poder servir. Eles teriam que ir para a faculdade da Babilônia, aprender tudo a respeito dos deuses, das doutrinas e de toda a maneira como a Babilônia vivia para poder servir no palácio. E isso com certeza foi um grande desafio para aqueles jovens, sabe por quê? Porque seria uma imersão intencional em uma outra cultura. Seria uma imersão onde aqueles jovens, eles iriam aprender coisas fora completamente da sua realidade, ao qual vivia lá em Judá. Isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque eu e você, amigos, muitas vezes nós somos pegos em oportunidades como essa. Eu e você somos colocados no mundo e nós somos apresentados a culturas e que muitas vezes nós temos que nos adaptar a ela. Mas isso aqui é algo impressionante, sabe por quê? Porque mesmo tendo essa oportunidade, esses jovens foram fiéis a Deus. Talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que está aí entrando na faculdade, um jovem, você mesmo jovem, que está entrando na faculdade e que talvez esteja preocupado com o seu futuro espiritual, talvez esteja preocupado com a sua vida espiritual, com toda essa gama de conhecimento que você está tendo. Perceba nesse exemplo aqui, que talvez eu esteja falando também para uma pessoa que está vivendo essa oportunidade numa empresa, e você é o único adventista, quem sabe, no meio de todos os seus amigos, no meio de todas aquelas pessoas que não conhecem a Deus, e ali você ouve de tudo. Quem sabe eu esteja falando para você, uma pessoa que trabalha numa casa de família, em que as pessoas elas não conhecem a Deus. Talvez eu esteja falando, enfim, para N possibilidades,
Sabe uma coisa? Quando Jesus Cristo ele faz a sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de São João, ele fala ali para Deus não tirar os seus discípulos do mundo, mas que ele pudesse livrá-los do mal. Isso aqui é interessante porque, queridos, nós estamos vivendo num mundo corrupto. Nós estamos vivendo num mundo em que a grande maioria das pessoas, elas não temem a Deus. Elas não vivem uma vida de fidelidade a Deus. E agora nós somos chamados a viver uma vida de fidelidade a Deus, mostrando para essas pessoas que nós vivemos de acordo com a vontade de Deus e que eu e você somos um representante de Deus. Sabe, isso aqui é um tremendo desafio. Daniel, ele decidiu firmemente não se contaminar. Eu e você também podemos decidir isso na nossa vida hoje, firmemente não se contaminar com esse mundo. Porque, sabe, queridos, eu acredito muito que tudo isso que nós estamos vivendo agora vai passar, mas que nós temos que ter a esperança viva no nosso coração de que, passando por essas dificuldades, nós temos que voltar com uma fé mais forte. Nós temos que voltar com uma fé mais arraigada na palavra, numa fé que tem mais contato com o Deus que nós servimos. Eu quero partir agora para o último momento desse nosso estudo, e eu quero projetar ali na tela algo interessante. E diz assim: Daniel, ele foi fiel a Deus mesmo não conhecendo o seu futuro. Sabe, às vezes sair fora do barco, dar passos em direção a Jesus Cristo, seja o grande diferencial na vida de um cristão verdadeiro. Talvez você esteja acomodado no barco da sua vida e Deus ele está te chamando para uma experiência real com Ele. Mas quem sabe isso tem sido uma realidade de muitos cristãos. Mas eu quero te dizer o seguinte: olha, calcule o impacto de suas decisões hoje. Daniel, ele calculou o impacto de suas decisões antes de tomá-las. Sabe por quê? Porque à medida que eu e você tomamos decisões diárias na nossa vida, os impactos eles podem fazer com que nós possamos ir mais longe do que nós imaginaríamos. Porque Deus ele está guiando todas as coisas e Ele pode guiar a nossa vida também. Um outro detalhe, se você perceber, Daniel, você não vê ele se reclamando da vida. Por isso, fale menos, escute mais, faça mais para Deus. Todas as vezes que nós nos colocamos à disposição de Deus, Ele sempre vai fazer algo mais por cada um de nós. Aí você talvez possa estar se perguntando: mas sabe, professor, sabe, Josué, eu estou há muito tempo fazendo a vontade de Deus e talvez nada tenha acontecido na minha vida. Sabe qual que é o meu recado para você? O recado da Bíblia é: continue fazendo, independente se esteja acontecendo grandes coisas ou não na sua vida. Deus ele te chama para um relacionamento pessoal todos os dias. E nesse relacionamento pessoal, eu tenho que entregar a minha vida nas mãos dele para que ele faça todas as coisas. Não questione a Deus, querido amigo. Os planos de Deus, eles sempre são melhores que os nossos. Sempre são melhores do que os nossos. A Bíblia está repleta de exemplos. E esse exemplo aqui de Daniel é algo fantástico. Por exemplo, eu posso pular aqui os versículos próximos, e se você for diretamente para o versículo 21 deste capítulo, você vai ver que Daniel, ele continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Sabe o que isso quer dizer? Passou a Babilônia, mas Daniel não passou. Isso aqui é algo interessante para mim e para você, sabe? Isso é algo profundo para mim e para você, sabe? Quando eu e você estivermos nos exílios da vida, continue obedecendo a Deus. Ele pode te levar mais longe do que você pode imaginar. Querido amigo, nessa noite eu quero te dizer que Deus, Ele é soberano. Quer você queira ou que não, Ele é soberano. Deus, Ele está no controle de todas as coisas e Ele quer estar no controle da sua vida também. Querido amigo, eu estou falando para você que, quem sabe, há tempos está lutando para que Deus
seja o controle da sua vida, mas quem sabe você não tem permitido só em partes. Querido jovem, talvez eu esteja falando para você nessa noite, porque quem sabe uma parte de sua vida está sob o controle de Deus, mas outras não. Sabe, queridos, nessa noite, eu quero finalizar o estudo desse primeiro capítulo falando que o que mais importa é que você seja fiel a Deus. Mesmo que você não seja o culpado direto por tudo que está acontecendo na sua vida. Eu queria que você entendesse que você tem que ser fiel a Deus nas oportunidades que você tem, mesmo em terra distante, mesmo longe do lugar onde você decidiu viver, mesmo não querendo estar no lugar onde você gostaria de estar. Eu quero dizer que você tem que ser fiel a Deus, mesmo não conhecendo o seu futuro. Mas eu quero te dizer uma coisa, amigo. Todos aqueles que confiam em Deus, apesar de não saberem especificamente, detalhadamente o seu futuro é uma garantia de que Deus vai cuidar de você, aonde quer que você esteja. Sabe, amigo, nessa semana, eu tive contato com alguns materiais e 2 frases me impactaram bastante. 2 frases importantíssimas. E uma delas é a que eu vou acabar de projetar para você. Deus, ele trama acima da trama dos homens. Pense nessa frase, grave ela, escreva aí no seu caderno. Deus, ele trama acima da trama dos homens. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas vezes você pode estar se sentindo nesse momento agora, quem sabe, sob circunstâncias que eu nem imagino, mas você pode estar se sentindo triste, pode estar se sentindo abatido, pode estar se sentindo cansado de viver uma vida que você não planejou vivê-la assim. Mas eu quero te dizer que Deus, ele trama acima da trama dos homens. Tudo isso que está acontecendo, você acha que pegou Deus de surpresa? Deus de surpresa? De maneira alguma. De maneira alguma, querido. Eu quero te dizer, nessa noite, que eu e você precisamos ser fiéis a Deus. Esse primeiro capítulo que nós estudamos hoje, ele fala que mesmo vivendo na Babilônia, Daniel, ele decidiu firmemente ser fiel a Deus, independente das circunstâncias. Eu quero convidar você para, quem sabe, nesse momento, refletir um pouco na sua vida. Você tem sido fiel a Deus mesmo estando nesse mundo? Você tem sido fiel a Deus mesmo nas oportunidades que Deus ele está te dando? Você tem sido fiel a Deus sem saber do seu futuro? Eu quero fazer um apelo agora para você amigo, que é adventista, que está me assistindo nesse momento, para você amigo, que talvez esteja na caminhada do conhecimento de Deus. Sabe, a melhor coisa que eu e você podemos fazer em nossa vida é entregar o nosso caminho ao Senhor, porque Ele irá acrescentar aquilo que é necessário para a minha vida e para a sua vida. Sabe, amigo, para mim, com certeza, vai ser uma grande honra e uma oportunidade feliz de estar com você todas essas noites, todos os domingos deste mês. E eu quero pedir que você ore por esse momento, que você ore para que esse momento ele sirva de engrandecimento na sua vida e na minha vida também, porque as lições que nós podemos aprender através do livro de Daniel são extraordinárias, são fortes. Se colocadas em prática, eu e você podemos mudar a nossa vida, assim como mudou a vida daqueles jovens que foram para o exílio na Babilônia. Eu quero, para finalizar o culto dessa noite, fazer uma oração, pedir que Deus, Ele abençoe a tua vida, que Ele abençoe a tua família, que Ele abençoe os teus desejos e os teus propósitos. Eu quero pedir que Deus ele esteja contigo, aonde quer que você estiver. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo estudo dessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus que cumpre os seus propósitos na vida dos seus filhos. E nessa noite, com certeza, alguns dos amigos dessa comunidade e alguns dos irmãos pararam para escutar essa mensagem
Eu peço, por favor, meu Deus, que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós e que essa mensagem ela encontre um lugar especial no nosso coração e que, acima de tudo, nós pratiquemos as verdades que nós aprendemos hoje aqui. Pedimos, por favor, meu Deus, que o Teu Santo Espírito seja concedido a nós, para que em momentos de dificuldade, assim como Daniel, nós venhamos colocar o Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Independentemente do que aconteça, nós sejamos fiéis a Ti. Independente das oportunidades, que nós sejamos fiéis a Ti. Independentemente de saber qual será o nosso futuro, que nós sejamos fiéis a Ti. Perdoa os nossos pecados, nos dê um restante de noite na Tua companhia, é o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido amigo, fique com Deus, que Deus te abençoe no restante dessa semana. É o meu desejo e a minha oração por você. Amém.